a mais um estudo da série psicológica Joana de Ângeles e o Livro dos Espíritos. Vamos fazer a nossa oração para darmos então início ao estudo desta noite. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós aqui estamos agradecidos mais uma vez pela possibilidade de estarmos abarcando, Senhor, temas da psicologia transpessoal, temas de O Livro dos Espíritos, sempre trazendo, Senhor, estudos sociais para percebermos na nossa realidade terrena o quanto nós, espíritos no planeta Terra reencarnados, devemos abarcar de visão. Ajuda-nos na compreensão, Senhor, dos estudos desta noite, mais uma vez. Assim seja. Então, hoje vamos estar estudando o capítulo 2, Equipamentos Existenciais, do livro Autodescobrimento, uma busca interior, do Espírito Joana de Ângeles, psicografia do médium Divaldo Pereira Franco, e iremos estudar os seguintes tópicos: o pensamento, conflitos e doenças, distonias e suas consequências, o ser emocional. Hoje vamos estudar especificamente o tópico o pensamento. Iniciando a leitura do capítulo Equipamentos Existenciais, tópico o pensamento. Os psicólogos organicistas estabeleceram categóricos que o pensamento é a exteriorização do cérebro, já que não existe função sem órgão. Toda e qualquer manifestação funcional procede, segundo eles, de órgãos que a elaboram. Compreendendo e respeitando a conceituação, anuímos com o conteúdo, não, porém, com a forma de que se reveste a tese. Certamente há órgãos geradores de fenômenos que se apresentam na esfera física, embora não necessariamente materiais. Considerando as ondas de vária constituição, elétrica, magnética, curta, ultracurta, larga, etc., conduzindo mensagens de diferentes teores, incontestáveis porque captadas e utilizadas para as comunicações, observamos que ocorrência semelhante se dá com os raios-x, que passaram das aplicações mais simples às tomografias, e os ultrassons utilizados nas ecografias, bem como as ondas eletromagnéticas, que possibilitaram as complexas técnicas de diagnóstico. E aí, cara? Boa noite, chega pra cá. Não, vai. Bem como as ondas eletromagnéticas que possibilitaram as complexas técnicas de diagnóstico pelo poder de penetração dos mesmos nas intimidades do organismo, desvelando as intrincadas malhas da organização microscópica da aparelhagem física, estabelecendo os parâmetros da saúde e da doença, que podem ser computados e os seus paradigmas fixados a benefício geral. No que concerne ao ser biológico, não se pode seguramente afirmar que seja apenas a massa com que se apresenta, e, se o fizer, estar-se-á infirmando a realidade da energia e dos seus campos, nos quais se aglutinam as micropartículas que constituem os conglomerados atômicos e, por sua vez, orgânicos, resultando no conjunto, que é o corpo, conforme a constituição perispiritual de que se utiliza, em razão da programação moral a que se submete o espírito no seu processo de evolução. Desse modo, o pensamento não procede do cérebro. Este tem a função orgânica de registrá-lo e, vestindo-o de palavras, externá-lo, como por intermédio da arte nas suas incontáveis apresentações.
O pensamento é a exteriorização da mente, que independe da matéria e, por sua vez, é originada no espírito. O espírito possui a faculdade mental que expressa o pensamento em todas as direções, utilizando-se do cérebro humano para comunicar suas ideias com as demais pessoas. Por isso mesmo, analisando-o, o professor Mira e Lopes estabeleceu uma linha de progressão na escala estequiogenética, obedecendo à visão organicista, que, apesar disso, não foge à realidade espiritual, necessitando-se somente de elasticidade mental para atravessar a ponte de ligação entre uma e outra concepção. Segundo o emérito mestre, a primeira expressão do pensamento, fase inicial do processo da evolução orgânica e mental, é o primário, no qual a linguagem se apresenta de forma instintiva, sensorial, sem comunicação intelectiva, de natureza verbal e clara. São impulsos que decorrem das necessidades imediatas, buscando exteriorizá-las e tê-las atendidas. Graças às heranças genéticas, ao processo de crescimento filogenético e aos fatores mesológicos sociais, o ser passa para o pré-mágico, no qual a fantasia se apresenta em forma de imaginação rica de mitos que se originam no medo, nas aspirações de equilíbrio, de prazer, períodos da caverna, da palafita, para dar início aos cultos através dos sacrifícios humanos, como forma de aplacar a ira, a fúria dos elementos cruéis, os deuses da vingança, da inveja, do ódio, que lhe pareciam governar a vida, a natureza, o destino. Naturalmente, mais tarde vem um período mágico que se instalou na era agrária, dando origem às grandes civilizações do passado com toda a concepção politeísta, inspirada nos fenômenos que se enriqueciam de ideias mitológicas, muitas das quais, na tragédia grega, oferecem campo para as admiráveis interpretações psicanalíticas. A próxima fase foi a de natureza egocêntrica, caracterizada pela ambição de ser o alvo central de tudo que passa a girar em torno do interesse do ego, em detrimento da coletividade, qual ocorre na criança. É inevitável o processo de crescimento mental e o pensamento facilógico, entendendo a realidade concreta da vida, os fenômenos e suas leis, interpretando o abstrato de maneira fecunda e raciocinando dentro de diretrizes equilibradas, fundamentadas na razão. A linha de raciocínio lógico exige a formulação de dados que facultam o estabelecimento de fatores para que a harmonia dos conteúdos seja aceita. Na última fase, o pensamento se torna intuitivo, não necessitando de parâmetros racionais, extrapolando o limite dos dados da razão, por expressar-se de forma inusitada no campo atemporal, viajando, concluímos nós, para a área da paranormalidade, das percepções extrafísicas. Em uma visão espírita do pensamento, a mente plasma no cérebro a ideia, através das multifárias reencarnações, evoluindo o ser espiritual desde simples e ignorante, quando se manifesta por meio do pensamento primitivo, até o momento em que, desenvolvendo todas as potencialidades que nele jazem, estas se desvelam e se fixam nos sutis painéis da sua constituição energética. O mecanismo filogenético é manipulado pela mente que programa a cerebração, pela qual exterioriza o pensamento na próxima reencarnação, tendo por base as conquistas anteriores. À medida que o espírito evolui, o corpo se aprimora em face das vibrações do perispírito que o organiza e mantém. Nesse segmento, a organização material depende das energias espirituais que necessitam do processo da reencarnação, como a semente precisa do solo para desatar a vida, que nela estua embrionária, e o espermatozoide com o óvulo no reduto próprio para liberar a vida material. Assim, o pensamento que procede da máquina mental
recorre ao cérebro a fim de fazer-se entendido no atual estágio de evolução da humanidade. Ocorrerá oportunamente que o pensamento no campo intuitivo se transmitirá de um a outro cérebro telepaticamente, sem o impositivo da verbalização, da expressão material, sons, cores, imagens, formas. E da distância, né? E da distância. Não vai precisar usar um telefone. Exatamente. Você pensa num lugar longe, para alguém lá no Japão. Exatamente. Disciplinar e edificar o pensamento através da fixação da mente em ideias superiores da vida, do amor, da arte elevada, do bem, da imortalidade, constitui o objetivo moral da reencarnação, de modo que a plenitude, a felicidade seja a conquista a ser lograda. Pensar bem é fator de vida que propicia o desenvolvimento, a conquista da vida. É um tópico interessante, o pensamento, né? Ela começa falando aqui dos psicólogos organicistas, né, que até neste livro aqui, né, Novos Rumos à Medicina, segundo volume do Dr. Inácio Ferreira, né, ele vem colocando aqui, né, diversas falas, né, de psiquiatras, de estudiosos do cérebro, né, dizendo, sempre afirmando, como se diz aqui, que as observações cuidadosas e profundas dos fisiopatologistas demonstraram de uma maneira irrefutável que o conjunto do cérebro é indispensável ao pensamento, ao sentimento e à vontade. Né? Alex Bain, l'esprit et le corps, né? O espírito e o corpo. Né? A Fran Peixoto, em Psicopatologia Forense, coloca o seguinte: não importa que a víscera doente seja o cérebro, o órgão da vontade, da inteligência, da consciência. Também Mário Canaã, em Medicina Legal, diz assim: a alienação é uma perturbação ou anomalia temporária ou perpétua das relações normais pré-estabelecidas entre um indivíduo e o seu meio social, resultando sempre de um estado patológico ou teratológico do cérebro. Quer dizer, os estudiosos do comportamento humano, né? Aqui o Dr. Inácio Ferreira, lá das décadas de 60, 70, 80 também, vem colocando essa questão, né? Os estudiosos sempre colocando o cérebro como órgão da inteligência, da vontade, do pensamento. Mas o cérebro realmente não... O cérebro é físico. O cérebro é físico. O cérebro, ele é um instrumento, mas para eles, o cérebro, não vou dizer todos eles, né? Mas para muitos, o cérebro é de onde o pensamento surge. Na verdade, ele é a ferramenta. Ele expressa o pensamento, ele é a ferramenta. Mas para muitos estudiosos, ele não é a ferramenta, ele é o próprio... Esses estudiosos são espiritualistas ou até materialistas. Os estudiosos que entram no materialismo científico, né? Aí realmente colocam o cérebro com essa questão. Agora, tem aquelas questões que o cérebro, como nas pesquisas, né, da própria parapsicologia, a Joana vai colocando aqui as fases, né, em que o pensamento vai se fazendo, né, ela fala dessa visão desses pensadores, em que ela diz que ela compreende e respeita a conceituação, mas ela não anui com o conteúdo, né? Ela fala, não, com o conteúdo ela diz assim, vou ler direitinho: compreendendo e respeitando a conceituação, anuímos com o conteúdo, não porém com a forma de que se reveste a tese. Essa forma de que o cérebro não é função, é o órgão, né, em si, é o centro. Ele expressa. Então ela vai colocando que há muitos fenômenos que, como o raio-x, como as tomografias, ocorrem independentes. Eu acho interessante essa questão que ela fala de o pensamento não procede do cérebro. Este tem a função orgânica de registrá-lo, né? O cérebro registra o pensamento, veste o pensamento de palavras, o externa, né? Como, por exemplo, o intermédio da arte nas suas incontáveis apresentações. Então aqui ela está colocando uma analogia, né, de que
Se eu sou um pintor e pinto um quadro, aquele quadro não sou eu. É uma exteriorização do que eu pensei. Do mesmo modo, a arte em si, se o meu pensamento, não foi o meu cérebro que produziu. Ele teve a função, sim, o órgão funcional, com características específicas, com partes específicas, né, da psicomotricidade que me fizeram pintar o quadro. Mas a imaginação, a criatividade, a abstração da imagem na minha mente, o cérebro não formou isso. Não. O cérebro, o coração, o pulmão são órgãos do corpo da gente que a gente não controla. Eu parado ou não, o coração está batendo. Está batendo. O pulmão está batendo. O cérebro está agindo. Está agindo, exatamente. Mas esse aqui é físico. O cérebro é espiritual. Isso. É o nosso, é o eu. Eu sou o espírito. Sim. E espírito não dorme, não come, não se veste. É constante. Então o cérebro fica ligado direto. Exatamente. Eu até questiono um pouquinho essa questão que a gente precisa dormir para o cérebro organizar o pensamento do dia e guardar. Eu discordo um pouquinho disso, porque ele não é uma gaveta. Ele é um processante. Na verdade, o espírito, eu, né, que processo nas minhas reencarnações, eu processo as minhas experiências. Essa questão do dormir, nos estudos de medicina do sono, você fala o seguinte: o sono é uma necessidade do cérebro. Física. Necessidade física do cérebro. Para que, dentro da lei do repouso, haja o repouso, e sim, ele possa ter funcionalidade maior. Se a gente não dorme, né? Agora, a questão do guardar, isso é muito relativo. Vamos colocar a questão dos sonhos, né? Nós entramos em estado de sono e nós temos o Rapid Eye Movement, né? O movimento rápido dos olhos. É um estágio do sono. Físico. Aí nós temos o estágio N1, N2 e N3. E N4, que são estágios profundos do sono. O estágio REM, ele é um dos estágios. E o sono acontece assim. Tem o estágio REM, aí você pode ir para o estágio profundo, N4. Você pode voltar ao REM, você pode ir já dormir no estágio N1 e de repente você ir para o N3, não tem uma ordem. Não existe uma ordem. E você dorme. E sempre nós sonhamos. Sim. Nós estamos sempre sonhando. E existe aquela questão, mas por que eu não lembro do sonho? Não se lembrar, existe explicação na medicina do sono, que é a seguinte: fazendo exame de polissonografia, perceberam que as pessoas que acordaram orientadas, e são as pessoas que acordam no estágio REM do sono, né, no movimento rápido dos olhos, essas pessoas, elas acordam orientadas e as lembranças ficam vivas. Mas quando a pessoa acorda desorientada, que ela acordou em um dos estágios profundos do sono, as lembranças não estão vivas. Ela acorda desorientada, ela não tem lembrança vívida de nada. Então ela não se lembra do sonho. Ela sonhou, mas ela não se lembra. Eu tenho a tese seguinte, de que nós, quando saímos do corpo, quando os benfeitores espirituais esperam que nós nos lembremos de um sonho, eles vão programar para que nós acordemos no estágio REM, para que as lembranças possam ser acessadas e assimiladas. Mas os estágios profundos não. Se não, todas as lembranças, às vezes parcela, né? Às vezes até imagens simbólicas que possam nos fazer refletir a esse respeito. Em tese, lembrar do plano espiritual, o físico fica e nós vamos andar por onde, por afinidades. Não quer dizer que você vai para o céu, para quê? Às vezes você vai para o centro andar alguma coisa. Exatamente. Em espírito. Isso. Eu estou indo. E muitas das vezes
lembranças agradáveis ou desagradáveis vão interferir na vida. Então, como o próprio Deus disse, Deus não disse nada. Como existe a lei de Deus, entendeu? Deixa o passado. Sim. Siga para frente. Isso que você está falando é bem interessante, que no estudo do livro Nos Bastidores da Obsessão, o Manuel Flamínio Miranda. Me lembro de tocar um assunto sobre isso que o Marcos falou aqui. Né? Ele coloca a respeito disso, de que muitas vezes ele, encarnado, ele relata um processo de desobsessão em uma família. Enquanto ele estava encarnado, ele se desdobrava. E os benfeitores espirituais, para não atrapalhar a vida dele, tolhiam as lembranças, porque poderia ser, que eles nem tivessem vontade de viver, de trabalhar, porque a vida verdadeira é espiritual, estou tendo trabalho lá, o que adianta isso tudo aqui na Terra? Exatamente. Então tolhia a lembrança para poder ter a possibilidade, dos trabalhadores terem a possibilidade, não, vocês precisam trabalhar, precisam estar conscientes de que a encarnação de vocês tem que ser produtiva. É uma prova. Exatamente. A questão do Marcos. Não, você já entrou no assunto. Encarnamos numa família, muitas das vezes para resgate. Sim. Existe assim muita desavença. Sim. Estamos aqui para tentar, pelo laço da carne, superar essas diferenças. Isso. Dormiu, a família dormiu, cada um vai para um canto, porque não existe afinidade. Uma pergunta. Cada um vai para onde a sua afinidade tiver, como os Espíritos falam na questão 400 os seguintes, do Livro dos Espíritos, principalmente questão 402, o Espírito vai para onde ele deseja. Sim. Vamos lá. Ele pode ir para um bar, pode ir para o Chibo, pode estar de repente na casa de um outro parente, com quem já fizemos a mais, uma jogatina. Ou quando é espíritos afins, podem estar juntos, trabalhando, ou mesmo nas afinidades também para o mal, as inferioridades. Pode ir para um local de trevas junto. Mas eu me liguei a essa questão. Mais especificamente, a pessoa está num quadro de depressão terrena, a meu ver, Sim. Foi isso que ele falou. A depressão, muitas das vezes, foi isso que ele falou. O espírito, às vezes, achou que ele aguentaria a prova. Isso. Tá? E aí ele se revolta com isso. Pode ser. Gera uma depressão. A pergunta: pode ser. Ele dormiu. Ele, na erraticidade, ele recobra do trato dele, que ele teria que estar passando por essa prova. Ele está assistido pelos benfeitores. Poderia amenizar ajudar ele a entender melhor o que ele está passando, para ele não entrar, porque ele tá detonando uma encarnação dele, brigando com ele mesmo. Não quero passar por essa prova. Sim. Os benfeitores agem, Eles agem. A questão eles agem na medida em que mais respeito ao livre-arbítrio. A pessoa esteja realmente com a possibilidade de aceitar. Eles até fazem o trabalho de, tá com afinidade com tal espírito assim, tá ali uma opção de espírito depressivo e tá junto. Tá dormindo, tá depressivo, às vezes tá dormindo junto com o corpo. Tá nem indo para lugar nenhum. Só que vamos conversar, vamos despertar, vamos conversar algumas noites. E eles veem que a pessoa não reage, permanece naquele estado, como que vivendo o que na psicanálise a gente chama de um gozo. Gozo, no sentido psicanalítico, é um prazer mórbido, é um momento que te dá prazer em estar naquele estado, em estar fazendo alguma coisa, mas ao mesmo tempo vem um desprazer. Eu estou na cama, estou deitado, eu estou sentindo prazer.
estou assim, tá bom, as pessoas estão ao meu redor, estão no centro, estão sendo o centro das atenções nesse momento. Não estou dizendo que depressão é isso, né? Estou dizendo, bem superficialmente, uma possibilidade, né? Lembrando do texto do Freud, Luto e Melancolia, em que ele fala que o depressivo tem um quê de narcisismo, porque as pessoas ficam ao redor, estão ali muito preocupadas, e esse narcisismo é justamente a satisfação de se ver o outro preocupado. É a satisfação de se ver o outro estar preocupado e que o outro está cuidando dele ou dela. Porém, isso vem com desprazer, porque vem palavras do tipo: levante, você pode se levantar, se for uma pessoa que esteja na cama bem apática, vamos sair, você tem condições de sair, vamos fazer. Olha, passa um período, meses, anos, e alguém fala assim: eu desisto porque está difícil, eu estou adoecendo junto com você. E aí isso é um desprazer. Isso aí você está falando de alguém encarnado. Sim. Um familiar falar, desiste de você. Não, encarnado, exatamente. Um benfeitor não vai falar. Isso, é isso que vou relatar minha concepção. Né? Vamos lá. Passamos por não estou falando das reencarnações, às vezes, compulsórias. Você tem que ir, alguém planeja para mim e me joga nessa situação. Sim. Que pode até gerar realmente uma depressão. Sim. Mas, via de regra, vamos imaginar que estamos em um estágio que é a nós permitido participar do nosso plano reencarnatório. Sim. Os mentores nossos que estão há anos-luz à nossa frente, eles têm a capacidade, eu imagino, aí que está a minha ignorância, eu imagino que eles têm a capacidade, a percepção de chegar e falar: olha, você não tem condição de repente de passar por essas provas que você está querendo. Que isso pode te induzir a um erro, uma depressão, né? A pergunta: a pessoa veio e entrou em depressão, foi um erro? O plano espiritual errou? Eu acho que a resposta é clara: não errou. Não. Eu é que falhei. Não, com certeza. Nós que falhamos. O plano espiritual, ele vê as possibilidades de você acertar ou de errar, de falir. Agora, dentro dessas possibilidades, existem as variáveis, que são o país em que se renasce, o meio em que se convive com a família, a sociedade, a profissão que vai ser escolhida, porque aquela questão do determinismo é determinado. Eu respondi a Claudinha, até que acompanha os estudos aqui também. Um dia me fez a pergunta seguinte: colocou um vídeo falava sobre a reencarnação do Segismundo, capítulo 13, que é o título Reencarnação, né, do capítulo do livro Missionários da Luz. Eu coloquei para ela uma coisa assim: minha irmã, muitos espíritas não prestam atenção numa fala longa do benfeitor espiritual Alexandre, que era um instrutor de André Luiz, né, nessa obra, nesse trabalho que André Luiz estava fazendo, e que é muito claro e muito lógico. Ele diz, André Luiz pergunta assim: todos reencarnam conscientes da sua programação? E o instrutor Alexandre, olha a resposta dele. O instrutor Alexandre fala assim: assim como a maioria, André, desencarna sem ter consciência que desencarnou, uma grande maioria reencarna sem ter consciência que reencarnou. E aí ele pergunta: e quem programa? E antes de ele perguntar, o benfeitor responde: quem faz a programação são os benfeitores espirituais, os anjos da guarda, os espíritos guias, protetores daqueles indivíduos, para ajudar ele para auxiliar, que vão mapear as possibilidades e as variáveis na vida. Aí você... Né? E é só as almas educadas, já espiritualizadas, são as que realmente escolhem.
outras não. Então, quando muita gente fala assim, eu já falei isso em vários estudos aqui, quando muita gente fala assim, eu não pedi para nascer, aí nós espíritos temos a mania de colocarmos isso como uma inverdade. Às vezes a pessoa está falando uma clara verdade. Se foi compulsória, imposta a ele, né? A compulsória ainda é diferente disso, né? Porque quando me efetuou o programa, ainda existe uma programação com variáveis e possibilidades. A compulsória não, foi. A programação não, Maria, não. A lei que está agindo mesmo, né? Mas por si só. Aí você vê que o meio carnal, né? Uma coisa é você estar no plano astral, talvez livre dessa pressão que a gente vive hoje na crosta terrestre. Os espíritos que estão aqui na Terra, tá? Sim. Estão realmente nos levando a provas exaustivas. Realmente, nós estamos num período bem difícil. Né? A gente vê muitas das vezes relatos aí dos amigos, né, que a pressão da Terra atualmente está tudo sob controle, está tudo de acordo com que não tem erro. Sim. Não está errado. Tá? Nós temos nossos erros. Nós podemos errar. Assim, mas a construção, o geral, ocorre, o universo, é ordem, né? É ordem. Está tudo dentro dos controles, mas eu já ouvi alguém falar que eu até concordo com o termo, o mundo perdeu o rumo. Uhum. Eu vou até que quando a Joana fala das questões dos mitos, né, e que realmente o Freud e Jung, em diversas obras deles, vão estudar os mitos e vão assim entender muitos dos comportamentos humanos, muitos padrões de comportamento na sociedade, fazendo uma psicologia de massa, né, uma psicologia social. Quando nós lemos sobre o mito do caos, o caos, na verdade, na mitologia, não, a teoria não, o mito mesmo, o mito grego do caos, né? O caos, na verdade, ele forma a ordem. Ele existe para formar a ordem. Blackstone. Ele não existe para manter a desordem. O caos existe para dar a ordem. Muitas vezes a pessoa fala assim, minha vida está um caos. E aí ela precisa fazer o quê? Quando a vida está um caos? Ela precisa pensar em como ela deve reorganizar a sua vida. O caos dá essa dimensão de preciso reorganizar-se. Eu estou indo por esse caminho, lá na frente tem um erro grave, tudo desandou aqui e me jogou para cá. Tem todo sentido. Tem todo sentido. Em todo sentido. Claro, aquela frase terrena, a mais que vem para bem. A mais que vem para bem. Isso é lógico, né? Quando a gente pensa nesse viés espiritual. Né? Quando a gente não pensa nesse viés espiritual, a gente fica perdido mesmo. Uma pessoa sem crença, ela pode ter dificuldade em alcançar essa dimensão. Ela pode ter o raciocínio filosófico, o raciocínio próprio de alcançar essa dimensão, mas é muito difícil. Segunda-feira eu tive uma experiência que um amigo meu me convidou, falou, rapaz, vamos lá na casa de um amigo nosso lá. Sim, e tal. Sim. Uma célula. Ah, sim. Ainda mais que era de um amigo também de longas datas e tal. Tudo foi tudo bem, bom. Para mim o estudo é sempre interessante. Sim. Entendeu? Aí eu vi essa colocação sua, né? Quando a pessoa tem, eu esqueci o termo que você usou, quando a pessoa tem sentido, não, tem... Quando a pessoa está sem sentido, está no caos, né? Minha vida está um caos, né? Eu falei isso, né? E ela tenta se reorganizar, tenta se colocar-se na ordem, a partir desse processo em que ela raciocina, que ela pensa por si mesma, que ela filosofa com ela mesma, né? Eu estava lá sentado, né? Ouvindo, me perguntava, eu dava uma resposta bem
sucinta para não respeitar o ambiente. Sim, e até a religiosidade. Isso, exatamente. Então, depois, quando saiu a casa, o cara é meu amigo há 40 anos, eu falei, rapaz, eu sou espírita, hein? Eu concordo com tudo que você falou, sim, mas eu tenho algo mais aqui que eu... E por que você não expressou? Eu falei, não estou aqui para isso, para afrontar nenhum, não estou aqui para te afrontar e nem os participantes aqui da coisa. Mas é vago. Para gente que estuda, que tem... Bom, eu não tenho tanto conhecimento quanto você tem, mas é vago. Fica realmente, quando nós temos o conhecimento espírita e a gente se aprofunda um pouquinho, quando vê conhecimento de uma teologia completamente diversa e muitas vezes para nós fica vago, eu vou usar uma palavra até forte, cara. Muitas vezes fica até tacando. Eu vi, lá se fala em Bíblia. A Bíblia fala. Nós não usamos a Bíblia. A gente estuda a Bíblia, né, com uma visão sob a ótica espírita, né? Não fica preso a palavra lá que foi traduzida por alguém, diversas traduções, nós não somos melhores. Não, de modo algum. Isso deve estar longe de nós, né? Seria uma arrogância, uma prepotência imensa, né? Mas para pensar numa pessoa que está presa a esse livro aqui. Ele vive em função do que está aqui. E mais do que isso, é uma loucura você achar que você vive, morreu, ou você vai para o inferno ou você vai para o céu. É uma loucura isso. É um destino completamente determinado, definido e universal para todos os seres humanos deste planeta. Realmente é uma loucura, né? Diz respeito a crenças que existem antes. E segunda-feira eu tô lá de novo, tá? Aí, será que você quer converter o pessoal devagarzinho? Não. Eu respeito bastante uma coisa. Eu tô lá porque o amigo convidou, né? O Paulo convidou. Nós temos ali 40 anos de amizade. Eu respeito. Eu, assim, respeito sua atitude, né? Também de estar, né? Estudo, né? Eu poderia ir, se fosse eu. Não seria minha atitude, Leonardo. Olha, eu tenho compromisso, realmente tenho, segunda-feira, e não tenho como ir, né? Agora, se eu estivesse livre na exposição, eu iria com um olhar, né, até de observar, né, antropologicamente, psicologicamente ali, né, observar com os comportamentos, o que atrai a eles, o que dá a sensação de pertencimento, tudo isso. Uma coisa muito interessante. Isso é interessante, isso é importante. Que eu percebi todas as pessoas que estavam ali são pessoas munidas do querer bem a ele e ao próximo. Isso eu percebi claramente, um ambiente tranquilo. Isso é excelente, né? Uma atitude cristã, né? Exato. Uma atitude cristã. Isso eu percebi. Isso independe de qualquer crença religiosa. Pode ser até um ateu e pode ter uma atitude cristã. As pessoas que estavam ali, o propósito deles vou usar o termo deles, somos temente a Deus. Eu não sou temente a Deus. Isso não existe. Nós não temos que ter medo a Deus, nós temos que amar a Deus. A nossa visão é essa, amar a Deus. Eu agora... amar a Deus, não temer a Deus. Não falo mais. Agora é interessante aqui, falando das questões de pensamento e até diversidade, né? A Joana diz aqui, nenhuma visão espírita do pensamento, a mente plasma no cérebro a ideia, através das multifárias reencarnações, evoluindo o ser espiritual, desde simples e ignorante,
quando se manifesta por meio do pensamento primitivo, até o momento em que, desenvolvendo todas as potencialidades que nele jazem, estas se desvelam e se fixam nos sutis painéis da sua constituição energética. Isso aqui, quando a gente estuda o capítulo 3, o bem e o mal, no item 24 do livro A Gênese de Kardec, ele traz a explicação desse desenvolvimento, né? Simples ignorante, por que os seres vivos se entredevoram entre eles mesmos, o que isso vai fazendo, um processo que a cada encarnação vai frutificando até chegar à razão e até alcançar esses painéis sutis, né? Essas imagens mais abstratas, esse pensamento do amar ao próximo, né? Do fazer o bem ao outro. E aí, essa é a evolução que o pensamento, né? Vai tendo a partir dos processos reencarnatórios. Levando em consideração, Sim. Que isso é físico. Isso é físico, mas Sim. o físico só usamos da capacidade mental física no máximo 20%, né? Não, esse tipo de teoria já está bem defasada. Eles colocam que nós usamos todo o cérebro, sendo que cada um lida com uma capacidade específica, uns 10, outros 20, outros 30, outros 40, não há uma definição específica para isso não. Os neurocientistas têm pesquisado, têm descoberto isso aí. É a mesma coisa quando pesaram o cérebro do filósofo Kant e o cérebro de um deficiente mental. Mesmo peso. Não. O deficiente mental tinha 2.000 gramas, Kant tinha 1.717. Era menor. Entretanto, ele era muito mais inteligente. O outro era deficiente mental. E assim vários outros cérebros foram pesados, de outros intelectuais, e alguns eram bem menores em peso do que os deficientes intelectuais. É uma outra característica que diz que se fosse puramente físico a questão do cérebro, por que então o Kant teria um cérebro de peso menor a um deficiente intelectual? Considerado à época, usava-se o termo idiota. Então essa é a argumentação que o Dr. Inácio Ferreira, por exemplo, coloca nesse livro, que o Dr. Bezerra de Menezes também, em A Loucura sobre o Novo Prisma, traz alguma coisa sobre, mas aqui o Inácio Ferreira ainda detalha mais ainda a respeito. Essa é uma questão realmente que dá o que pensar. Muito. Falo mais nada não. Ué, mas é para falar, estamos estudando. Eu vou ficar aqui no monólogo. Eu estou processando. Aqui ela, nos últimos parágrafos, deixa eu ver a hora aqui também, né? Não, dá tempo. Ali está um pouquinho, mas dá, né? 4 minutos de diferença a mais, é só colocar 4 minutos a mais aí. À medida que o espírito evolui, o corpo se aprimora em face das vibrações do perispírito que o organiza e mantém. Nesse segmento, a organização material depende das energias espirituais, que necessitam do processo de reencarnação, como a semente precisa do solo para desatar a vida que nela estua embrionária e o espermatozoide com o óvulo no reduto próprio para liberar a vida material. Sobre essa questão do espírito, né? Evoluir e o corpo também se aprimorar, é interessante nas ciências humanas, tem a história do corpo, né? Aí fala sobre o corpo enquanto religioso, o corpo enquanto objeto religioso, o corpo enquanto objeto político, o corpo enquanto objeto de sexualidade, o corpo enquanto objeto de beleza. Um dia uma professora de história deu uma aula sobre isso e ela colocou o seguinte: olhem para os quadros da Renascença e vejam como que as mulheres eram retratadas, todas rechonchudas, né? Curvilíneas, né? Bem rechonchudinhas, porque era o ideal da época. O biotipo da época. Exatamente. Hoje, mulheres que olham aqueles quadros
veem que não era o padrão de beleza que se tem hoje. Por um outro lado, nós vamos ver também que os anjinhos pintados na época da Renascença, os reis, eles eram todos fofinhos ou gordos realmente. Por quê? Porque era o sinal de fartura. Afinal de contas, os anjos estão no céu. No céu não tem miséria. No céu só há fartura. E fartura era um sinônimo, na Idade Média, de que o fato da pessoa ser gorda era um sinal de fartura. Sinal que a pessoa comia muito, né? Tinha comida. E as pessoas pobres não. Claro que não se levava em conta, por exemplo, pessoas com disfunções glandulares, pobres, e que de repente tinham uma obesidade mórbida até, né? E aí tinha a questão dos corpos, como por exemplo na Índia, um homem muito gordo, né, em determinados séculos, eram considerados deuses. Então eram louvados como deuses, deficientes. Isso no Oriente. No Ocidente, boa noite, Bi entrou ali. E aí no Ocidente já é diferente, né? Por exemplo, no Carnaval, olha a figura do Rei Momo, né? Como que é uma figura de um homem gordo e de um homem que vivia em meio a quê? Mas a rainha não é gorda. A fartura, a orgia e tudo. Mas a rainha não é gorda. O Rei Momo é um gordo. Sim, mas sim. A rainha não é gorda. Ela é muito pelo contrário. Sim, sim. Mas isso dentro das fantasias carnavalescas, né? Se a gente olhar a história, não. Se a gente olhar a história, a coisa não é assim, né? Até porque, principalmente quando as mulheres tinham muitos filhos, né, acabava que o corpo realmente ia, né? Não tinha os processos estéticos que se tem hoje, né? O que você acha não é civilização, da cultura indiana? Cultura indiana? O pessoal indiano, eles são notoriamente, existe muito cientista, é um núcleo de pensamento muito acentuado. Existe muita coisa sendo criada por indianos. Sim. No entanto, aquele choque de vida deles. O que você acha disso? Então, a cultura deles enfim. A cultura deles. Então, a Índia é considerada berço da espiritualidade. Isso bem lá para trás, né? A gente olhar a história, ela é considerada berço da espiritualidade, com todas as suas livros, como o Mahabharata, que o Bhagavad Gita é uma parte do Mahabharata, né? Bhagavad Gita é a canção do Senhor, Mahabharata, não me lembro agora, mas é um livro imenso, o Bhagavad Gita é imenso, é uma parte do Mahabharata. E eles dividem, né, a classe social em castas, né? Sim. Então tem os Dalits, né, que são os pobres, miseráveis mesmo. Não vou lembrar todos, sei que tem os Brahmanes, que são os sacerdotes, e tem outro que eu não me recordo o nome, que seriam as famílias elite. As elites, as abastadas, né? E uma não cruza com a outra, uma não se relaciona com a outra. Eles falam que é karma. O Dalit é pobre, é miserável. Se eu tenho dinheiro, eu não tenho que ajudar aquele que está passando pelo karma de ser um Dalit. Ele vai passar pelo karma, em outra encarnação ele vai crescer. Eu não posso ajudá-lo. Eles têm essa visão que aqui na nossa cultura ocidental é uma visão descaridosa, né? Mas é a cultura deles. Mas não acreditam em reencarnação? Acreditam muito. Eles acreditam muito. Só que eles têm essa visão de ele hoje é pobre, amanhã numa encarnação ele pode ser rico. Mas hoje ele não pode ser rico. Ele tem que ser pobre a vida inteira. É o karma dele. Essa é a visão que eles têm.
E quanto à questão que você falou, cara, do que eles criam muito e tal, espíritos, né, que estão reencarnados na Índia, que tem a possibilidade desses estudos, né, de criar, de inventar. Grandes universidades. A maioria dos doutores hoje, né, vem de lá, da Índia, e eles investem muito nesse processo do conhecimento, nas questões tecnológicas. Tanto é que, se a previsão para 2040, 2050 é da China ficar em primeiro lugar como potência mundial, a previsão é de que a Índia seja a segunda. A Indonésia, que eu não sabia, fui pesquisar há pouco tempo, ficar em terceiro e os Estados Unidos baixar para a quarta posição. Então, assim, o Oriente tem investido muito nos conhecimentos. E isso, obviamente, começa a dar uma dimensão de ir tirando esses dogmas, essas crenças tão profundas, né? Quanto à reencarnação, por exemplo. Se você reencarnar pobre, você tem que ser sempre pobre. Se você reencarnar rico, você tem que ser sempre rico. E você não pode, sendo rico, casar-se com uma mulher ou um homem pobre. Do mesmo modo, o pobre não pode olhar e tentar se enamorar de uma mulher rica ou de um homem rico. Isso até foi mostrado naquela novela, acho que Caminho das Índias era o nome da novela, algo assim. Não lembro, mas foi mostrado. Parte da cultura indiana foi mostrada nessa novela. Bem interessante. E aqui, para a gente ir para o Livro dos Espíritos, né, e fechar o estudo da Joana de Anjos, nesse tópico pensamento, quando ela coloca assim, né? Ocorrerá oportunamente que o pensamento no campo intuitivo se transmitirá de um a outro cérebro, telepaticamente, sem o positivo da verbalização, da expressão material, são as coisas mais formas. Você falou cedo, né? Da distância também, né? Que não vai precisar. E eu me lembrei das experiências do Joseph Wingsheim, né? Chamado pai da parapsicologia, que usava das cartas Zener, né? Cartas com símbolos específicos. Então ele deixava uma pessoa em uma sala, não no mesmo ambiente, às vezes era uma sala de um outro laboratório na universidade, uma outra pessoa numa sala completamente distante, em outro departamento, e pedia-se então para que uma seria telepata e a outra seria, né, a que iria enviar a mensagem. E eu, olhando os símbolos, enviaria essa mensagem. E por estatística ele chegou à conclusão de que a telepatia é um fenômeno real, né? Depois ele foi massacrado pelos acadêmicos que não aceitaram, né? Nós vivemos isso. Rapaz, pensei em você ontem. Sim, exatamente. E de repente aquela pessoa aparece. Pensei em você, puxa, você estava sumido pra caramba e você apareceu. É uma ligação que a gente atende muitas vezes depois que a gente pensou numa pessoa. Entre casal, quando o casal tem muita afinidade, acontece muito isso, né? De falar alguma coisa, foi até interessante na praia, a Bia lembra disso, que já foi entrar num carro e eu falei algo, mas em pensamento, não verbalizei. Sim. E ela escutou exatamente o que ela falou. Eu falei, eu não verbalizei, não, mas você falou isso, você me falou antes de eu expressar que eu não tinha verbalizado. Eu falei, mas eu não verbalizei. Ali foi afinidade. E depois ocorreu o contrário, dela não verbalizar e eu captar. Essa afinidade, ela acontece bastante. Naquela novela A Viagem, por exemplo, mostra essa questão da afinidade entre as irmãs. A Cristiane Torlone fazendo o papel da Diná e a Lucinha Alice fazendo o papel da Estela. A Diná e a Estela com uma afinidade imensa. Elas se comunicavam por telepatia, claramente. A telepatia é uma realidade, não tão quanto hoje, mas sim, ela o espiritual uma realidade aberta. Quando a gente entra em desdobramento, que quem se desdobra conscientemente, a gente conversa com os espíritos. Não precisa mexer boca, nada não. É puro pensamento. Por isso que eu tenho muita restrição quando eu leio livros psicografados que os espíritos falam assim, ainda que precisamos da linguagem articulada. Eu tenho muita restrição a esse tipo de informação. Eu não confio muito nela não. Por quê?
todos os pesquisadores encarnados, quando receberam relatos dos espíritos, eles colocaram que, olha, é telepatia, comunicação nossa. Eu, como me desdobro conscientemente, outros médios aqui se desdobram conscientemente. A gente tem as comunicações telepáticas. Ah, mas é só com o espírito bem feito. Não, não, com os obsessores a gente está com eles também. Não tem falas, tem telepatia. Você sente eles, né? E recebemos os pensamentos deles. Né? A gente consegue, né, interpretar. Então, eu tenho muita restrição a esse tipo de informação. Eu concordo com o espírito Maria, né, de São João de Deus, e a mãe de Chico Xavier, que escreveu um único livro pela psicografia dele, que foi o segundo livro da psicografia dele, Cartas de uma Morta, em que ela fala assim, que há um período para determinados espíritos de adaptação. E esses espíritos, até se adaptarem, eles vão ainda falar, eles não vão se comunicar por telepatia, eles vão comer. É tudo ilusão. Ah, tá, no plano espiritual. No plano espiritual. É tudo ilusão, ela diz, até que eles sejam trabalhados e que tudo isso é desnecessário. No livro A Crise da Morte, do Ernesto Bozano, ele coloca lá que quando uma pessoa, dependente química em tabaco, dependente química em álcool, queria lá uma garrafa de uísque, o benfeitor espiritual pegava a garrafa de uísque e dava. Só que ele bebia e aquilo não fazia aquela pessoa usar a linguagem de hoje. Não estava em grau nenhum, não se embriagava, não tinha ardência. É o físico para responder ao álcool. O tabaco fumava, aí eles falavam, não tinha nada, o álcool não fazia nada, a gente abandonava, porque via que não tinha mais necessidade. Né? Então essa é uma questão que eu vejo que falta no movimento espírita brasileiro um aprofundamento desse estudo. Eu acho que isso dá muito valor às obras psicografadas que trazem relatos que materializam o mundo espiritual. Materializam mesmo. Falta literatura que materializa... Não falta literatura. Tem muita literatura mediúnica que materializa o mundo espiritual e falta os espíritos recorrerem a obras de pesquisadores encarnados, porque o que é do mundo espiritual, eu concordo com o que Gabriel Delane falou em pesquisa sobre a mediunidade. A literatura mediúnica é improvável. Eu sou médium, recebi livros psicografados. Hoje mesmo eu postei num grupo um soneto que eu recebi de Augusto dos Anjos, tempos atrás. Professores pós-graduados em literatura, em letras, falaram que era o estilo de Augusto dos Anjos, mas ele defende uma obra de Pietro Baldi, que é a de Salvação, que fala da teoria da queda e tal. Eu coloquei uma nota do médium, já na época. Essa é a opinião do espírito. Eu, enquanto médium, estudioso do espiritismo, fico com Allan Kardec. O espírito foi criado sempre ignorante. É a minha posição. É improvável. Como que eu vou provar uma abstração? Improvável. A literatura mediúnica é improvável. Então, se o próprio médium não faz o que a Dora Encontre, que é uma estudiosa do espiritismo, também médium, se o próprio médium não faz o que Kardec diz, olha, o médium leva a mensagem para ser avaliado, mas o próprio médium deve ter autonomia também de se separar um pouquinho da mensagem. Claro que não vai se separar de todo, porque a consciência, hoje não existe sujeito e objeto totalmente sendo avaliado de forma imparcial. Isso não existe em ciência, né? Cientistas colocam isso hoje. Mas a gente ter um distanciamento, fazer esse distanciamento é importante. Então eu vejo que no movimento espírita brasileiro falta muito essa visão. Porque em outros países já tem essa interpretação? Você está se situando só no Brasil? Sim, porque em outros países, geralmente em outros países o que acontece, Carlos? Tem os grupos espíritas, mas administrados por brasileiros e geralmente ligados justamente a esse movimento, em que a literatura mediúnica é tida como uma verdade absoluta. Né? E, claro que André Luiz escreveu coisas excelentes, Manuel Filomeno de Miranda escreveu coisas excelentes, a Zíbia Gasparetto tem obras, né,
que são romances que, pelo menos para quem está iniciando, abre bastante, né, campo. Romances mediúnicos trazem muitas informações. Agora, romances mediúnicos como do próprio Bezerra de Menezes enquanto espírito, como Dramas da Obsessão, você conta nos dedos quais os espíritas estudaram algo, não digo nem ler, estudar. Você conta nos dedos quem, por exemplo, se dedica a aprofundar os conteúdos doutrinários dos romances da Média Ivone Amaral Pereira. Você conta nos dedos quem, por exemplo, se dedica a aprofundar os 5 romances de Emmanuel, que são belíssimos, isso realmente são históricos, né? Tem documentos históricos provando muitas das coisas que os fatos. Então, assim, é difícil. Então, muita gente lê, pega, como temos na pequena biblioteca nossa ali, diversos livros de romance, e a pessoa lê, muitas vezes não tem aquele pensamento crítico, o que falta é isso, pensamento crítico. E eu concordo também que começar por Allan Kardec é o ideal, mas concordo que a obra de Kardec também não é fácil. Não é não? Tanto é que a gente lê e relê ela, cada vez que lê tem uma interpretação. E que se a pessoa não tiver um mínimo de uma certa cultura de estudo mesmo, ela sozinha realmente é difícil. Ela não consegue pegar mesmo. Vamos lá, para o estudo do Livro dos Espíritos agora. Hoje estudando a questão 711 e a questão 717, né? Capítulo 5, na parte 3ª da Lei de Conservação, né? Parte 3ª das Leis Morais, né? Então aqui são 2 tópicos. Vamos começar com o uso dos bens terrenos e depois para necessário e supérfluo. 711. O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? Esse direito é consequente da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. A necessidade de viver realmente, né, dá esse direito de nós tirarmos os bens da terra, da natureza, né, que nos é necessário. Necessário. Agora, né, e Deus realmente não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo, isto é, como que ele pode cumprir com o ter o necessário? Trabalhando, né? E conseguindo perceber, por exemplo, às vezes nem trabalha no sentido de plantei uma árvore, vamos pensar nos homens primitivos e mulheres, né, nos tempos primitivos. Estão lá querendo uma fruta e a fruta está lá na árvore. Ele era extrativista. Pegou o fruto, comeu, se alimentou. Foi aprendendo também. Tem frutos venenosos, tem frutos que não são, tem frutos que de repente são soníferos, né? Fazem dormir bastante tempo. Então toma-se cuidado, né? Toma-se esse cuidado. Questão 712. Com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? Resposta: para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. 712, letra A. Qual o objetivo dessa tentação? Resposta: desenvolver-lhe a razão, que deve preservá-lo dos excessos. Nota de Allan Kardec: se o homem só fosse instigado a usar dos bens terrenos pela utilidade que tem, sua indiferença houvera talvez comprometido a harmonia do universo. Deus imprimiu a esse uso o atrativo do prazer, porque assim é o homem impelido ao cumprimento dos desígnios providenciais. Mas, além disso, dando àquele uso esse atrativo, quis Deus também experimentar o homem por meio da tentação que o arrasta para o abuso, de que deve a razão defendê-lo. Os atrativos no gozo dos bens materiais, realmente, né? A gente entra
Por exemplo, o paladar, o sabor, né? Vamos A gula. lembrar que tem uma mangueira ali, uma manga docinha, época de verão, aquilo refresca, né? Aquilo hidrata, é importante para a saúde. Aí a gente sobe num pé, ou pega uma garrafa PET com um cabinho de vassoura ali, coloca a garrafa PET, vai catando a manga, daqui a pouco está comendo mais de uma dúzia de mangas. Tem a outra questão que a gente até vê. O pé de manga está aqui. Aqui tem uma cerca de arame farpado. Sim. Eu estou aqui. Aí tem aquele ditado, tudo é permitido, mas nem tudo é lícito. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Palavras do apóstolo Paulo. A tentação, você quer a manga, mas não pode. São provas. São provas, exatamente. Né? Ou você tenta romper aquilo. O interessante é que esses limites, tá, eles estão arraigados. Você imagina, você está andando na rua, aquele carro ali, vai lá, arruma uma chave, abre e sai andando nele, entendeu? Aquela casa ali, você entra e tira quem está lá, mas não, existe uma lei coercitiva que nós não a vemos, mas ela existe. Ela existe. Está no subconsciente nosso. Que nada mais é do que aquele não cobiçar. Não cobiçar as coisas ali. Isso. Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, esse é o 9º mandamento, não cobiçar as coisas ali. Está lá no Êxodo, capítulo 20. É muito interessante essas... Como Deus articulou tudo, né? Exatamente. Esse é um processo, né? Que a gente... Hoje nós estamos aí, trazendo para hoje. Claro que nós, de manga, a gente estava falando para hoje, mas trazendo para hoje no sentido dessa sociedade consumista, né? Estou até terminando de ler um livro da doutora Ana Beatriz Barbosa, que é o Mentes Consumistas, né? Ela fala sobre esses aspectos. E ela diz os diversos atrativos que nós temos, né? Nós somos levados ao consumo. Das propagandas que nos levam ao consumo, né? Hoje ela colocou uma coisa interessante, né? Quer dizer, hoje, desde 2014 que ela escreveu o livro. E as propagandas de conteúdo sexual já hoje não tem muito atrativo mesmo. Porque isso se tornou banal. Então, o que se tornou banal já não faz mais hoje efeito. O consumismo é material, então, objeto. Ela vai falando também dos jingles que foram criados. Sim. Por exemplo, aquilo que superou o próprio banco. O Banco Bamerinos hoje não existe. Mas quem não lembra da música? O tempo passa, o tempo voa e a poupança Bamerinos continua numa boa, né? E realmente a próprio jingle da propaganda do banco superou o próprio banco no fator tempo, no fator existência material, porque a música está presente na mente de muitos brasileiros. Uma propaganda, por exemplo, de cerveja que geralmente tinha muitos apelos sexuais, né, objetificando as mulheres. Ela coloca que a propaganda, por exemplo, da cerveja Antártica Boa foi uma propaganda que também não objetificou a mulher, ficou uma questão de comédia, uma coisa engraçada, sem levar a apelos sexuais. E houve um funcionamento que até hoje se fala, né, da boa e tal, se brinca muito com isso, né, mulheres que brincam, né, sou toda boa e tal, aquela coisa assim, no sentido até de só uma mulher honesta, só uma mulher, né, boa mesmo, no sentido de boa mesmo, né, não no sentido pejorativo, sexual, nada disso. Então, né, essa propaganda também foi superando. Agora, o que acontece com isso? Acontece de que o consumo, por exemplo, dos produtos do Banco Bamerinos na época, o consumo, por exemplo, da cerveja, né, colocada como boa, aumentou, mostrando que não era preciso um tipo de apelo
sexual, nenhuma forma de marketing pejorativa, muito pelo contrário, aquilo que levava o humor, né, estava satisfazendo o consumidor e estava levando o consumidor a consumir, né? E fora outros tipos de propagandas mais diversas, por exemplo, uma coisa que dá muito certo, nos preços das mercadorias, né? Chamada promoções. As promoções e principalmente aquele preço 11,99, 12,99. O cérebro processa aquilo como 11,99 sendo... não é 12. Exatamente, como sendo mais barato. O cérebro processa aquilo como sendo mais barato. E da mesma forma, o que sempre dá certo é: eu coloco um combo de um produto e digo que aquilo, né? Tem um sabonete aqui, Eudora, ou Natura e tal, Jequiti, eu faço um combo daquilo ali e vendo. Olha, isso vai acabar em determinado momento. Então sempre dá certo. O pessoal olha, não tem necessidade, mas quer experimentar aquilo ali. Outra coisa, a questão do supermercado é muito bem pensada. E é dito para que não leve criança ao supermercado. Sim. Porque as prateleiras são desenhadas para as crianças. Exato. Você sabe que o posicionamento da prateleira e as cores é feito justamente por um apelo visual. Isso. E você pega às vezes aquilo que você nem queria, mas... né? Isso. E a questão das cores, usam muitas cores vermelho e amarelo. São cores que chamam a atenção. O próprio iFood é vermelho justamente pelo consumismo. Exatamente. Ele gera ao cérebro o consumismo. Exatamente. Entendeu? E tem a altura da prateleira ali, justamente... facilidade para a criança. Não, para nós também. Para nós também. Às vezes o produto que está lá embaixo é o melhor, o mais barato, mas você pela lógica vai passando, põe o daqui... Isso. Que nem as questões do neuromarketing, quando coloca as questões, né? Uma das questões faladas é a música, né? Tem a música, se o supermercado logo abriu aí umas 7, 8 horas da manhã, o movimento tá fraco e tal, para deixar a pessoa mais tempo lá, geralmente eles colocam, quem pode ficar, né, mais tempo, eles colocam as músicas mais tranquilas, mais suaves, porque isso gera o que no cérebro? Tranquilidade, relaxamento. Então se eu posso ficar, eu vou ficando, daqui a pouco tem uma lanchonete, eu vou fazer um lanchinho, vou parar aqui mesmo, e nisso você vai consumindo. E quando está muito cheio, os caixas estão lotados, aí coloca as músicas mais rápido. E o cérebro já para te tirar de circulação, né? Isso serve tanto para nós consumidores quanto para os funcionários que estão lá também para agilizarem mais as passagens das compras pelo caixa. Então tudo é muito bem estudado. Se liga ao estudo da Joana de Ângeles, né, que fala sobre as questões do cérebro, e nós aqui estamos falando enquanto seres espirituais reencarnados e como que se mexe com o nosso cérebro para que as tentações venham e nós venhamos a consumir, no sentido do consumismo. Nós espíritos irmos a um supermercado e não sucumbir com a prova da gula, da gula, do consumismo. Exatamente. Ir lá e passar pela prova. Passar pela prova. Isso que é difícil. Ir lá comprar o estritamente necessário. E chegar lá e ver assim, olha, preciso disso, é isso que eu vou comprar. Mas não, mas tem isso aqui, tem mais isso aqui. Aí começa a vir os atrativos e a gente pega. É difícil ter uma pessoa com controle assim, de ir e comprar só o que é realmente estritamente necessário. O primeiro é que eu particularmente sou contra a chamada compra de meios. Nós não estamos necessariamente numa época de inflação absurda. Está subindo. Está subindo tudo. Mas não está absurdo, entendeu? Então é necessário. Lá em casa fala, vai lá e compra um lápis. Se eu for lá não achar o lápis, eu volto de mão vazia. Hoje está dizendo que você compra um lápis, você leva 2. Entendeu? Você pega o preço dos 3, divide por 3, acha o preço. E você sabe que lá fora o preço está, né,
10 centavos às vezes a mais, só essa propaganda é furada. Entendi. Acaba não levando nada. Sim. Eu, pelo menos. Já lá em casa, esses cálculos é importante. Lá em casa já é o contrário, é consumo. Estou falando no meu caso. Sim, sim. É consumismo e compra mesmo. É a maioria, infelizmente. Olá. Boa noite. Eu vi ali o nome de oração, né? Sim. Aí eu subi aqui pensando que tinha gente. Não, mas tem gente, pode chegar para cá. A gente está no estudo aqui. Pode sentar ali. Tem gente assim? Pode vir, fica aí. Não, eu vim dar uma olhadinha, boa noite. Boa noite. É que eu tenho vontade de vir aqui um pouquinho, mas eu quero saber como funciona, porque eu vou no outro grupo. Só que eu não sei como funciona aqui. Eu vou explanar para você daqui a pouquinho. Então, vamos encerrar o estudo aqui. Não, a gente já começou já, desde 7h30. Estamos no estudo. Eu não sei como que... Vai acompanhando, depois eu vou passar todos os detalhes para o senhor. Pode chegar para cá. Onde eu vou é um grupo, né? Cheio de gente, mas eu achei dois. Mas aonde tem tem Deus, né? Tem dois, tem Deus. Jesus disse que onde se reúnem duas ou mais pessoas em seu nome, aí ele estará. Se a senhora vem num dia que realmente tem menos pessoas. Porque a gente está estudando. Hoje dia de estudo. Também é. Também é. Mas sempre tem gente hoje. Sempre tem. Então eu fui da minha chegou um dia que tinha menos gente, né? Nas terças-feiras tem mais pessoas. Aí depois eu falo com a senhora com tranquilidade. Pode deixar. Se quer chegar mais para perto, pode chegar. Eu cheguei agora, eu falei pro marido, olha, eu vou aproveitar, eu não vou subir não, eu vou ali para mim dar uma olhadinha que está aberto. A gente vai terminando aqui. Então, desculpa aí. Não, tranquilo. Eu cheguei assim, sem. Estão 713 de O Livro dos Espíritos. Traçou a natureza limites aos gozos? Resposta: traçou, para vos indicar o limite do necessário. Mas pelos vossos excessos chegais à saciedade e vos punis a vós mesmos. Então, é o que a gente estava falando, né? Da necessidade e do supérfluo, essa questão do consumismo. 614. O que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo o gênero o requinte dos gozos? Resposta: pobre criatura, mais digna é de lástima que de inveja, pois bem perto está da morte. 714, letra A. Perto da morte física ou da morte moral? Resposta: de ambas. De ambas. Nota de Allan Kardec. O homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte do gozo, coloca-se abaixo do bruto, pois que este sabe deter-se, quando satisfeita a sua necessidade. Abdica da razão que Deus lhe deu por guia, e quanto maiores forem seus excessos, tanto maior preponderância confere ele à sua natureza animal sobre a sua natureza espiritual. As doenças, as enfermidades e ainda a morte que resultam do abuso são ao mesmo tempo o castigo à transgressão da lei de Deus. Pode sentar para cá, fica à vontade. Isso aqui é só a mesa, não tem nada de especial nela não. E aqui, né, claro que você que está só querendo gozar, vivendo prazer o tempo todo, é óbvio, né? Ele está com as duas mortes, né? Tanto da morte física, porque não está cuidando do corpo, que é templo do espírito, vai gastar como da parte moral também. Está gastando, vai ser um suicídio involuntário, mas vai ser. Exatamente. Ele vai gastar o fluido vital dele com os excessos. Exatamente. Até lembrando, né, por exemplo, uma pessoa que se embriaga, né, bebe, se embriaga, pega um carro, vai a toda, e de repente ela nem bate em outro veículo, ela bate num poste, numa árvore e desencarna, morre. Essa pessoa é suicida, né? Suicida, claramente. É suicida. Porque ela sabe que antes, quando estava sóbria, ela sabia que aquilo, beber demais, poderia prejudicá-la e prejudicar até outras pessoas.
E se ela não morre fisicamente, o que pode acontecer? Qual a morte moral, né? A morte moral é uma pessoa que tem qualquer tipo de vício, né? Cigarro, bebida, drogas as mais diversas. Perde emprego, é desqualificado. Exatamente. Né? Você quer trabalhar, alguém chega e fala, ó, esse cara tem um problema de bebida aí. Né? E a gente falaria aqui de vícios, bebida, cigarro, drogas, ainda tem aqueles outros vícios morais, né? Que são a fofoca, a maledicência, né? Falar mal do outro. O próprio pensamento. Isso também, né? Fazer aquelas intrigas, né? Aquele pensamento maldoso, eu vou fazer isso para fulano, que eu vou subir na empresa, eu vou alcançar melhor posição. Então a morte moral vai se dando a partir daí, né? Não só pelos vícios desencadeado, físicos, digamos assim. Desencadeado, muitas das vezes, pelo desejo daquilo que você não tem ou não tem capacidade para ter. Sim, exatamente. Que é uma prova. É uma prova e é difícil às vezes superar, né? Difícil às vezes superar. Então vamos avançando aqui para o tópico necessário e supérfluo. 715. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? Resposta. Aquele que é ponderado o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e a sua própria custa. A pessoa ponderada, a pessoa observa que deve realizar tudo com moderação, né? A palavra talvez necessária nesses tempos que nós estamos vivendo é isso, né? Moderação. Parece que o ser humano está muito no 880, né? 880, está numa questão assim, né? Companheiro aqui, Vilmar Coelho, postou um comentário assim: viva o presidente Lula. Não entendi esse comentário. Não entendi. Depois, Vilmar, se quiser comentar aí sobre a questão que você colocou desse comentário, será que tem a ver com o que o companheiro Carlos falou, que a inflação está aí, mas não está muito? Mas em momento nenhum aqui ele colocou em defesa de Lula, gente que não fala de política partidária, de Bolsonaro. Estou falando de mundo. O mundo por todos está descontrolado. É o caos, em vez de ir para cá, o certo é você ir para cá. É o caos, caos terrestre que está nos levando para o caminho certo. Acho que era isso que ele queria se referir. Talvez. Se ele, não sei se estiver online, se quiser se pronunciar, não sei se vai. Mas deixa pra lá. Seguindo aqui, questão 716. Mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? Sem dúvida, mas o homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Seguindo o seu exemplo da bebida, sim. Deus, o organismo da gente, e é para cada um, né? Cada um tem uma tolerância ao álcool. Exato. Mas tem uns indivíduos que superam abruptamente esses limites, que aí gera o vício. Exatamente. Essa questão do homem ser insaciável que ele fala, né? Os limites estão ali dentro das necessidades. Agora os vícios lhe alteram a constituição e lhe criam necessidades que não são reais, né? Por exemplo, essa questão da bebida, no campo da dependência química em álcool, né? Em outras drogas, tem as pessoas, por exemplo, dentro do álcool, tem as pessoas que têm predisposição a serem alcoolistas, né? A serem pessoas
Existe se uma tornam disfunção, dependentes químicos em álcool. Existem as questões genéticas, muitas já vezes. nasce com isso? Existem questões genéticas, pessoas predispostas a isso. Há outras pessoas que não, né? Que elas não têm predisposição mesmo, estando em família, né? Em que haja dependência química em álcool. Alcoolismo. Ou ao tabaco, né? Mas nem sempre. Claro que se uma família tem dependência química em álcool ou em tabaco, obviamente que 4 dos filhos, 1 a 2 pode ter predisposição, né? Mas não é uma regra geral, porque também fatores ambientais podem levar a isso, não só genético. Né? Não só ambientais. Podem levar a isso. Os 4 lá seguem uma determinada doutrina, ou tem um problema de saúde, que ninguém tende ao álcool. Enfim, Exatamente. é tudo muito relevante, muito Relativo. O termo certo é relativo. 717. Que se há de pensar dos que assambar com os bens da terra para se proporcionar o supérfluo, com prejuízo daqueles a quem falta o necessário. Ouvidam a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. Caso dos indianos que falamos. Nota de Allan Kardec. Nada tem de absoluto o limite entre o necessário e o supérfluo. A civilização criou necessidades que o selvagem desconhece, e os espíritos que ditaram os preceitos acima não pretendem que o homem civilizado deva viver como o selvagem. Tudo é relativo, cabendo à razão regrar as coisas. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade, que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Os que vivem à custa das privações dos outros exploram, em seu proveito, os benefícios da civilização. Desta tem apenas o verniz, como muitos há que da religião só tem a máscara. Isso diz muito, as pessoas que têm, bastante, Os abastados. e acabam fazendo com que outros não tenham, tiram quase que até o que esses poucos, o que esses pobres, muitos pobres têm pouco, tiram às vezes até deles, Mas tem pouco que tem. Mas tem aquele ditado, quem muito é dado. Dele, quem muito foi dado, dele muito será cobrado, Jesus colocou muito bem isso. E é claro que aqui, se eles olvidarem a lei de Deus, responderão por essas privações, causadas aos outros, Então, sem falar de política partidária, o que um político corrupto pode esperar, de retorno da sua consciência após desencarnar, O que ele vai passar pela mente dele, Ela pode passar algo que não seja bom. Um empresário, que poderia ter possibilitado o crescimento deste ou daquele funcionário, dar um salário melhor e não fez. De repente deu até um salário bom, mas privou, por exemplo, de uma questão de um descanso maior. Para ganhar aqui mais, trabalha tantas horas a mais que você, todos os dias, que você tem mais. Então, está privando também de alguma coisa. Não é só o dinheiro em si, não é só um alimento em si. O interesse dele de pagar o cara para poder, ele quer que o cara produza mais para que ele venda mais, Exatamente. De novo. Essa a questão. Aquele que muitos... Aquele a quem muito foi dado, dele muito será De um cobrado. jeito ou de outro, então, a resposta do político está aí. Está aí, exatamente.
né? Isso vai na consciência da pessoa, né? Porque tá ali, né? Como você falou, do não cobiçar as coisas alheias, que é o 9º mandamento, tá tudo aí, né? Vai estar na consciência, né, desse espírito, vai estar presente isso aí, né? E essa é a questão, né? Muito mais do que a vida material em si, é pensarmos de quanto fazer o bem ao outro, quanto sermos solidários, sermos pessoas que cooperam, que ajudam uns aos outros, faz com que nós deixemos esse campo de competitividade para partir para um campo de cooperação e solidariedade. Levando para o nosso lado. Tá? Tudo isso, sim, a meu ver, é o distanciamento do homem das leis de Deus. Sim. Embora há casos também dentro das igrejas, sim, mas é muito menor do que no mundo propriamente dito. Até porque nas igrejas existe aquela cultura de que o líder ou a líder religiosa precisa estar tendo uma vida material tranquila, porque, né, é necessário equilíbrio em sua vida material para poder então estar a atender bem aos fiéis. Eu já ouvi muito essa colocação Gandhi não usou isso, de Jesus muitos não pastores usou e padres sobre isso. Mas Gandhi não usou isso, Jesus não usou isso, Madre Teresa de Calcutá não usou de maneira isso. alguma. Então é infundado isso. Sim, é apenas um fundamento do egoísmo humano, né? Eu quero para mim, eu sou um sacerdote, uma sacerdotisa, você dá o dízimo, você dá a oferta, Mas ele não foi obrigado eu a ser cresço. um pastor. Foi o que ele quer, né? Foi o que ele quis, né? Ele optou por ser pastor, né? Só optou por ser um padre, né? O pastor costuma ter, às vezes, uma profissão também, né? O pastor tem uma profissão, muitas das vezes. Muitas das vezes tem. Muitas das vezes tem, e outros não tem. Outros vivem realmente da igreja. Só da igreja, né? De pastorar. Algumas igrejas não são igrejas, né? São verdadeiras empresas, na realidade você vê. Bom, deixa isso pra lá. Realidade você vê. Mas a gente sabe, não precisa explanar sobre isso, né? Bom, vamos encerrando o estudo na noite de hoje, né? Vamos fazer a nossa prece. Deus, Senhor nosso, aqui estamos agradecidos mais uma vez por ter nos possibilitado o estarmos estudando, o estarmos refletindo. Que o Senhor nos abençoe a todos aqui presentes, estenda essas bênçãos às famílias aqui representadas, bem como aqueles que nos acompanham online e aqueles que nos ouvirão pela gravação depois. Fique conosco, Senhor, nos abençoando hoje, amanhã e sempre. Assim seja.